Oi, eu sou o Renan da Paleta Cultural e hoje a gente continua a nossa conversa sobre o Monet no Museu do L'Orangerie, lá em Paris. Para isso, é importante a gente contextualizar a obra desse artista francês. Monet nasceu em Paris em 1840 e lá morou por um bom tempo. Ele, junto com outros artistas, participou de um salão não oficial, não o Salão Oficial de Paris, o Salão dos Recusados, o salão daqueles que não tinham sido chamados, convidados para expor no Salão Oficial. Dentre as obras que o Monet levou, estava aí Impressão ao Nascer do Sol, essa obra que a gente está vendo aqui na tela. E ela causou muita comoção, muita indignação em algumas pessoas, sobretudo num crítico da época, que usou o termo impressão como uma forma negativa, pejorativa, diminuindo o trabalho desses artistas que criavam novas técnicas e novas propostas estéticas para o momento. A proposta de representar as coisas não como elas são, não a ideia do que elas são, mas sim como a gente as vê, como cada um percebe, lê nesse aparato óptico, né, a partir dos nossos olhos, a partir do nosso olhar, que, claro, está suscetível a uma influência direta da luminosidade, a variação das cores em relação à influência da luz, ao momento do dia, à presença do sol ou não. Então, esse crítico usou a palavra impressão para dizer: eles são os impressionistas, esses que criam, que pintam, representam a partir das impressões, como se isso fosse uma coisa negativa. Mas os artistas se apropriaram desse termo e passaram a se auto-intitular os impressionistas. Monet, então, vai, junto com esses outros grandes artistas, fundar essa nova escola artística, esse novo movimento estético. O Monet também, por morar em Paris, viver nesse cenário da urbanização, da modernização, das reformas urbanas, não é? Desses novos meios de transporte, a máquina a vapor, os trens, a facilidade de deslocamento, Monet vai representar essas temáticas urbanas em diversas das suas obras, como, por exemplo, aqui em A Gare Saint-Lazare, uma das estações de trem lá de Paris. Essa obra, para você ter uma ideia, está exposta no Museu d'Orsay, ao lado, muito próximo do Museu da L'Orangerie, que é o nosso objeto, nosso assunto de hoje. Monet, então, vai, depois de um bom período morando em Paris, se muda para a região da Normandia, na cidade de Giverny. Até hoje, a cidade é muito famosa por abrigar a casa do pintor e também o seu jardim, que é o tema do qual a gente vai falar aqui. Olha que interessante, então, essa mudança de ambiente, de cenário, essa aquisição de uma propriedade com diversos elementos da natureza, muitas flores, muitas plantas, um imenso jardim, no qual o Monet vai inclusive criar um lago, vai fazer um lago e vai plantar algumas das suas nenúfares, essas plantas aquáticas. A nossa referência aqui no Brasil, por exemplo, é a Vitória Régia, na Amazônia. Claro que lá na França o tipo de nenúfar é diferente, é outra planta aquática, mas elas vão criar então esse cenário que a gente tem em mente por conta das obras que ele pintou nos seus últimos 30 anos de vida. Então Monet dedicou os seus últimos 30 anos de vida a produzir impressionantes 250 obras a óleo, pinturas, telas, óleo sobre tela, em 250 obras, dentre as quais a gente está falando aqui mais especificamente de 8, que são aquelas que estão expostas lá no Museu da L'Orangerie. Aqui a gente vê o Monet no seu ateliê, no seu ambiente de trabalho, e um dos detalhes mais impressionantes que mais me chama a atenção é como o ambiente aqui, com essa iluminação natural, com essa abertura no teto, para que a luz do sol possa entrar e incidir na sua tela, permanece lá na L'Orangerie. Não é? Quando a gente entrou no vídeo passado, se você não assistiu, dá uma olhadinha no nosso vídeo passado, em que a gente mostra e introduz o espaço expositivo do Museu do L'Orangerie, você vai perceber que o teto ele tem uma abertura à luz do sol.
a luz do dia, a luz natural. Assim como no ateliê do Monet. Não havia iluminação artificial, ele não colocou lâmpadas, ele não colocou nenhuma forma de alteração dessa luz do sol. Por quê? Exatamente porque esse era o objetivo dele, o objeto de pesquisa dele era a forma que o nosso olho compreende, percebe, recebe as imagens a partir da influência, da incidência da luz solar. Então, muito legal como esse espaço criativo e o espaço expositivo estão em diálogo nesses dois momentos. O momento em que o Monet está aí em Giverny fazendo essas telas impressionantes e o momento em que a gente está lá visitando o Museu de l'Orangerie em Paris até os dias de hoje. Voltando então, falando um pouquinho mais sobre esse museu, ele foi fundado em 1852, mas nem sempre, claro, abrigou as ninféias do Monet, né? Demorou um pouco para que elas fossem lá, como a gente falou, no final da Primeira Guerra Mundial, 1918. A gente também comentou no vídeo passado, e aqui a gente vê com mais detalhes, que o Museu da l'Orangerie se encontra num espaço, num contexto de diversas outras instituições de artes, né? Claro que Paris como um todo é famosa pela sua estrutura de museus e de espaços culturais, mas aqui, especificamente, a gente está falando do Museu do Louvre, talvez o maior e mais importante da cidade, o Museu d'Orsay, que tem uma relação muito forte com os impressionistas e com a modernidade, e, portanto, o Museu da l'Orangerie também, aqui pertinho desses dois outros grandes museus, conectado pelo Rio Sena e também pelo Jardim das Tulherias. Olha que interessante essa visualização interna das salas expositivas. E aí você pode me perguntar, Renan, por que as salas são assim, elípticas? Bom, tem um motivo. O Monet esteve muito próximo ao arquiteto Camille Lefebvre, que projetou essas duas salas. A ideia inicial era fazer um único espaço oval para abrigar todas essas obras. Mas aí eles tiveram a ideia seguinte, de construir duas salas elípticas. Porque essas duas salas elípticas vão criar o símbolo do infinito. Então, que interessante essa metáfora do espaço expositivo como um espaço infinito. Que interessante esse diálogo do todo dessas duas salas elípticas com o infinito da perspectiva, do horizonte, da visão, não é? Porque Monet propõe isso, que as obras dele sejam sem horizonte, sejam um infinito, sejam algo para a gente mergulhar, imergir. Então, eu fico encantado com essa possibilidade de conexão do espaço com a proposta da obra pictórica. Ah, tem outra coisa que é muito interessante, que é o fato do Museu de l'Orangerie estar disposto no sentido leste-oeste, digamos assim. Ou seja, o sol nasce de um lado, no final do museu, e se põe do outro, na entrada do museu. E aí, o que a gente tem? A gente tem o percurso que o Sol faz, estando de acordo com a disposição das obras. Os painéis, as telas do Monet que se encontram no sentido leste, no sentido do nascer do Sol, dialogam com a temática do amanhecer, do nascimento do dia. E as obras que se encontram no sentido oeste, mais próximo ao vestíbulo, mais próximo à entrada do museu, dialogam com o entardecer, com o pôr do sol. Inclusive, uma das obras das quais a gente vai falar no próximo vídeo chama-se Pôr do Sol. Então, para ter uma ideia e concluir essa nossa primeira conversa aqui, eu proponho que a gente veja a sequência das obras a partir da entrada na primeira sala, olhando da esquerda para a direita. Vamos lá. Pôr do sol, as nuvens, reflexos verdes, manhã, reflexos das árvores, manhã com salgueiros,
os dois salgueiros, manhã clara com salgueiros, e assim vai. Então olha que interessante como essa temática das árvores, das plantas, dos salgueiros, das nuvens, do sol, se repete, mas com tonalidades tão diferentes, com intenções e intensidades de cor tão diferentes. Isso é o que mais me chama a atenção, porque num primeiro momento a gente pode achar que ele está usando apenas um tipo de verde, apenas um tipo de azul, mas há muitos, há uma infinidade de possibilidades aqui. Acho que é disso que a gente está falando, né? Da permanência, do infinito. Então, para a gente continuar a nossa conversa e analisar duas obras, dentre as quais essa que você está vendo, Reflexos Verdes, eu convido você a continuar aqui comigo no próximo vídeo. Vamos lá?